paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por abrir a sua casa para nós estarmos meditando na palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, estamos orando, estamos buscando ao Senhor para que Deus venha abençoar as famílias. E esse culto no lar é muito importante para nós, não é? Para nós edificarmos a nossa fé e para termos força para continuar. Então, sem mais delongas, vamos à palavra do Senhor. Olha só o que diz a palavra de Deus. No capítulo 10 de Romanos, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No 16, diz assim: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós formos aqui seguir, claro, no versículo 14 e 15, observaremos que é feito uma pergunta que diz assim: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas, boas coisas, né? Então, observe bem, meus irmãos, que a palavra do Senhor é bem contundente, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? E nós vemos que existe uma mulher que é muito interessante, não é? No começo, nós vemos que ela tinha uma vida devassa. Era uma mulher que estava ali num ambiente totalmente horrível, né? Num ambiente na onde ela vivia se prostituindo, num ambiente na onde os homens faziam de tudo com ela como queriam, da forma de uma forma terrível, né? Ficavam abusando dessa mulher. Mas é interessante que, se nós formos observar, por um ato de justiça, essa mulher, ela foi salva. Foi salva e foi resgatada pelo Senhor. Por quê? Simplesmente porque ela ouviu falar de quem? Falar do Deus de Israel. Aleluia! E como ela ouviu falar do Deus de Israel, do seu poder, daquilo que o Deus de Israel poderia fazer, como ele fez, os grandes feitos desse Deus Todo-Poderoso, essa mulher acabou se convertendo. Essa mulher acabou se entregando ao Senhor e mudando completamente a sua vida. Hoje nós vamos falar um pouco da história de Raabe, que foi uma mulher que realmente era uma prostituta, era uma pessoa que na verdade não temia a Deus, mas quando ela ouviu falar do Deus Israel, ela se converteu, ela mudou completamente a sua vida. Aqui em Josué, capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Olha só. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou a água do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais, olha só, meus irmãos, que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Veja só a declaração de Raabe. Olha só a declaração dela. Ela ouviu falar do Deus Todo-Poderoso, não é? Uma mulher que cometia prostituição, que estava no meio da idolatria, uma mulher que adorava a outros deuses, ao ouvir um Deus que é todo poderoso, que fez grandes feitos no Egito, que abriu o Mar Vermelho, ela creu. Ela creu.
E o que aconteceu? Nós podemos observar que essa mulher, ela pediu para os espias não fazerem mal à sua família, mas guardá-los, que não fossem mortos junto com aqueles que estavam ali, né, em Jericó. Ela pediu. E nós observamos que um dos acordos era que ela pudesse amarrar na janela uma fita, né, uma corda, ali na ombreira da janela, de cor escarlate, vermelho, né, para que ela não fosse o quê? Morta com a sua família, juntamente com o povo de Jericó. Olha só que coisa interessante, meu irmão e minha irmã. Que coisa interessante. Como Deus mudou essa mulher, né? Como Deus trabalhou e essa mulher ouviu. Então, o que nós podemos meditar sobre isso? Que você ou eu, que nós não somos melhores do que ninguém dentro da casa de Deus. Não somos melhores, meus irmãos. Mas Deus, Ele viu em nós o quê? Um ato de justiça. Mas nós não temos justiça em nós mesmos. Nós não somos pessoas que cometemos atos de justiça porque nós não somos justos. Mas nós podemos aceitar essa justiça através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele morreu na cruz do Calvário. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida. E desse momento em diante, nós podemos falar que nós temos Jesus na nossa vida e que aquelas cédulas, né, que aquelas dívidas de pecado já estão em Jesus Cristo na cruz do Calvário e nós somos limpos. Por quê? Porque Jesus pagou todos os nossos pecados. Raabe. E ela foi agregada junto ao povo de Israel e conviveu no meio do povo. Claro que muitas vezes o convívio é meio difícil, porque talvez ela ficou apontada ali, poxa, mas você é uma mulher cananeia, você é uma pessoa idólatra, porque tem pessoas que são assim. Você se converte, estava de uma forma, numa pecaminosidade terrível, você se converte, quer mudar a sua vida, mas de repente o que acontece? Acontece sempre aqueles que ficam apontando. Ah, você fez isso, você fez aquilo outro, você não é digna. Mas se for ver, todos nós não somos dignos. Não é verdade? Nenhum de nós somos dignos de estar na presença de Deus, nenhum de nós somos dignos de ser salvos. Porque a própria palavra de Deus nos diz que, né, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Né? Não existe para Deus pecadinho e pecadão, todos nós somos pecadores. Todos nós somos transgressores, todos nós. Mas veja bem que Jesus morreu por mim e por você na cruz do Calvário. O acordo com os espias de colocar um cordão na janela, que até mesmo nós poderíamos aqui utilizar como simbolismo da graça de Deus sobre aquela mulher, né, o sangue de Cristo que está encobrindo a sua família, né, está encobrindo a nossa vida, né, assim uma exemplificação. Nós podemos ver que essa mulher ela foi salva. Coisa maravilhosa nós observarmos o trabalhar do nosso Deus. E Deus quer salvar você também. Quer salvar a sua família, o seu lar, a sua casa. Não importa quem é você ou deixa de ser. Eu só sei de uma coisa. Que Deus ele quer salvar você. Ele quer restaurar a sua família. Ele quer restaurar a sua vida. Ah, porque não dá? Porque eu estou assim, estou assado. Não, Deus quer restaurar. Deus quer mudar. Deus quer transformar. Deus quer. Basta tão somente você ter um ato de justiça. Ah, mas eu não sou justo, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. Pare com isso. A partir de quando você fala assim, Senhor Jesus, me perdoa, porque Jesus foi o maior ato de justiça que houve, né? Aí Ele perdoa os nossos pecados e nós somos integrados a um povo que verdadeiramente adora e serve ao Deus de Israel, não é? Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Que coisa tremenda. Aí nós vemos aqui em Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 5, uma coisa muito interessante. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Rute a Obed. Obed gerou a Jessé. Então aqui nós vemos que apesar, né, que Raabe ela fosse uma mulher gentil, nós observamos que ela foi integrada ao povo de Israel. E interessante notar que ela faz parte da genealogia de Jesus. Eu não sei bem a graduação, né, se é tetravó,
ou alguma dessas graduações familiares, mas observe bem, por que será que uma mulher que foi idólatra, uma mulher que foi aí uma mulher da vida, né? Uma mulher que viveu uma vida totalmente dissoluta, ao crer em um Deus Todo-Poderoso, ao crer, ao ouvir os seus feitos, ela pega e se converte, não é? E ela vive no meio do povo de Deus e ela passa a ser a avó do nosso Redentor. Isso é muito interessante, né, meus irmãos, para nós estarmos meditando. Olha só como Deus ele é misericordioso, ele transforma a vida das pessoas. Será que Deus não pode mudar a sua história? Será que Deus não pode mudar minha história? Depende de nós, meus amados. Largarmos as coisas do passado, deixarmos o pecado, a transgressão, a iniquidade, deixarmos tudo aquilo que quer nos deixar para baixo, né? Que Deus ele pode renovar e pode mudar a nossa história, como mudou a história de Raabe. E não é somente isso, se nós continuarmos aqui, olha só, e Boaz gerou de Ruth. Quem foi Ruth? Né? Ruth, uma mulher também que era gentil, na onde a sua nação foi gerada debaixo de um incesto entre Ló e a sua filha mais velha, não é? E gerou essa nação que foi verdadeiramente uma nação inimiga do povo de Deus. Mas agora Deus viu o coração de Ruth, uma mulher que quando se deparou ali com a sua sogra, porque o seu marido, né, havia morrido, né? E de repente nós vemos ali que ela não largou de jeito nenhum a Noemi, né? Mas ela ficou junto com a sua sogra. Ela esteve ali nos problemas, nas lutas, nas dificuldades, estava ali como uma viúva, mas ela se apegou a Deus, porque ela mesmo diz, né, na palavra do Senhor, que falou para e declarou para sua sogra Noemi que o Deus da sua sogra Noemi passaria a ser o seu Deus. Quer dizer que ela queria se converter, queria mudar também. E nós vemos que ela também faz parte, aleluia, da genealogia de Jesus Cristo. Olha só que coisa maravilhosa, não é, meus irmãos? Que coisa tremenda da parte de Deus, né? Será que Deus não quer mudar a nossa vida? Hã? Será? Será que aquilo que você cometeu é tão grande que Deus não pode te levantar, que Deus não pode te transformar, que Deus não pode dar uma nova vida a você? Então, nós devemos entender que Deus ele quer mudar a nossa vida, ele quer transformar. Deus é especialista nesse tipo de situação, né? Por mais aterradora que ela seja, Deus ele quer transformar. E este mês nós comemoramos aí o Dia das Mulheres, né? Que fazem grande parte, né? Na palavra de Deus, elas são muito importantes. Então tem muitas pessoas que pensam assim, porque a Bíblia é só machista, a Bíblia só tem, né? Patriarcado. Não, não é isso não. É que nós devemos entender, meus irmãos, é que Deus ele criou a família. O marido tem uma designação diante da presença de Deus, assim como a mulher. Cada um tem uma função dentro da família, não é? Cada um tem uma função. Então o homem ele tem aí colocado por Deus que ele deve ser o líder do lar. Você está entendendo? Que ele deve coordenar as coisas ali. E a mulher é a sua ajudadora. Mas isso não diminui em nada a mulher, né? Que ela é muito importante para as coisas de Deus. É isso que nós devemos entender. Mas que coisa maravilhosa nós observarmos, né? Que coisa tremenda. Será que Deus não tem uma obra maravilhosa, minha irmã, para fazer na sua vida? Que você está desanimada das coisas de Deus, que você está querendo parar, que você está querendo retroceder. Não, não é tempo de retroceder, não é tempo de se entregar para o desânimo, não é tempo de deixar as coisas de Deus, né? Você que aí está vivendo uma vida dissoluta, Deus quer te chamar para perto dele, Deus quer mudar a sua vida, quer te dar uma família, quer que você seja mãe de filhos. Isso que é importante, isso que é maravilhoso da parte de Deus. Como ele fez aqui com Raabe e fez com Ruth, Deus quer fazer na sua vida, tá certo? Então que Deus abençoe e nesse momento vamos orar para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e possa cumprir a sua palavra em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, muito obrigado pela sua palavra, que o Senhor esteja alcançando, Senhor meu Pai. Quantas mulheres aí estão como Raabe, muitas vezes vivendo uma vida completamente fora da tua presença.
Mas, Senhor, se essa palavra alcançou essa vida, esta alma, Senhor meu Pai, que o Senhor esteja mudando agora, que o Teu Espírito esteja entrando com convicção e que venha se arrepender e ser uma bênção diante do Senhor, recebendo o Senhor e Salvador Jesus Cristo como um ato de justiça feita por Deus na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim também para o meu irmão, assim também para as famílias que vivem dessa forma. O Senhor tem o melhor para todos nós, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa, fortalece, Pai, porque nós só podemos ver que o Senhor é fiel, o Senhor é justo e veraz, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Então, que Deus te abençoe e fique com Deus. E esse momento que Deus te abençoe, que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus.